bem-vindo ao Scroizer aqui, e no vídeo de hoje eu vou fazer um resumo sobre a primeira temporada de House of the Dragon, pontuando pontos que são importantes e que vão fazer total diferença da gente lembrar pra segunda temporada. E nesse resumo aqui eu vou falar episódio por episódio, até pra gente entender o andamento inicial da segunda temporada. Então eu também vou pontuar possíveis aliados de guerra, tudo que é mais importante pra gente lembrar. Lembrando vocês que eu já fiz um vídeo de primeiras impressões dos dois primeiros episódios que eu assisti da segunda temporada, e obviamente a gente vai ter cobertura semanal com spoilers, ou seja, o vídeo vai sair ali um pouquinho depois do episódio pra gente discutir todos os detalhes aqui. Então, pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na primeira temporada, né, a gente tem dois momentos, tanto o momento inicial da Rhaenyra e da Alicent ali jovens, que vai até o quinto episódio, e depois a gente tem elas já adultas, e tem alguns momentos também que tem a troca ali dos filhos um pouquinho mais jovens e depois eles já adultos, que é o que a gente acompanha para a segunda temporada. No primeiro episódio, a gente é brevemente contextualizado sobre a conquista de Aegon até o momento em que o Jaehaerys ele tinha que escolher quem seria o seu herdeiro, porque ele não tinha herdeiros diretos. Então, ou ele escolhia entre o Viserys ou a Rhaenys, e a Rhaenys, apesar dela ser a parente mais próxima, que seria a sucessão certa para o trono, ela era mulher, então ninguém ia aceitar isso, e por isso o Viserys continuou o seu legado e seu reinado, o que leva a gente para esse momento que a Rhaenyra tem aí entre seus 14 e 16 anos, porque até nesse momento tem uma passagenzinha de tempo conforme vai passando os episódios. Aqui nesse episódio, a mãe da Rhaenyra, ela tá grávida, prestes a ter o seu filho, e o Viserys torce para que seja um filho homem, só que ela já teve algumas complicações anteriores. No total, ela abortou 5 vezes, seja durante a gravidez ou no momento em que o bebê nasceu. Inclusive, nesse episódio, ela fala que ela já estava exausta, que seria a última tentativa deles, e por isso o Viserys decide fazer uma celebração do nascimento do possível herdeiro, que seria o Baelon. E falando no Viserys, né, nesse episódio a gente já começa a ver o início, o princípio da doença dele, porque às vezes ele acabava se ferindo quando sentava ali no trono de ferro, só que os mestres começam a perceber que esse corte ele não tá cicatrizando. Então ali tá bem no momento inicial, e quanto à situação política, né, a gente já vê que a situação dele com o Daemon não é das melhores. Ele sempre tenta fazer com que o Daemon se sinta importante de alguma forma. Então no momento ele estava na patrulha da noite, tem até uma cena que é bem impetuosa, em que ele pune criminosos na frente de todo mundo da cidade, e a punição é de acordo com os crimes deles. Então, por exemplo, você roubou, você perde a mão. Aí o retorno do Daemon, né, ele dá o colar de aço valeriano pra Rhaenyra, e ele aproveita também pra ir ali na batalha. Eles falam muito que o Daemon não aceita perder, e é quando a gente tem a batalha entre ele e o Criston Cole. Ele até dá uma canseira ali no Criston Cole, mas como ele conta a vantagem antes de terminar a batalha, o Criston Cole acaba rendendo ele, ganhando e pedindo a bênção da Rhaenyra. Só que enquanto essa batalha tá acontecendo, a Aemma tá em trabalho de parto, e é um parto muito complicado porque o bebê ele não tá na posição certa, e eles simplesmente não conseguem fazer o parto, fazendo com que o Viserys tenha que decidir ou pela vida da Aemma e tentar tirar o bebê a todo custo com um corte que iria direto ao útero, ou senão o próprio bebê não sobreviveria. Mas com a possibilidade de ser um herdeiro homem, ele opta para que realmente eles tentem tirar o bebê. Ele até nasce, mas poucos minutos depois ele acaba meio que sufocando, ele acaba falecendo. Eles fazem o momento do enterro, mas o Viserys se encontra numa situação muito similar à do Jaehaerys, em que a sua única herdeira direta seria uma mulher, a Rhaenyra, ou o seu irmão. Só que o Daemon, ele inclusive fecha as casas da noite ali da cidade e conta vantagem antes, falando que ele seria o rei, que ele seria o herdeiro possível ali pro trono. E obviamente o Viserys não recebe isso muito bem, fala que enquanto ele tava de luto, ele tava celebrando a própria vitória, e por conta disso o Viserys decide por optar a Rhaenyra como a sua herdeira. Só que aí o Otto já jogou a Alicent pra ele fala que ela deveria ir lá conversar com ele, e a gente tem até inclusive um momento que o Viserys conversa com a Rhaenyra. Ele fala que ele perdeu muito tempo querendo um filho homem, e ele comenta sobre o sonho do Aegon Conquistador, sobre a canção de Gelo e Fogo. Ele fala que ele vislumbrava que teria um inverno terrível e que o Targaryen deveria sentar no trono de ferro, que só o Targaryen conseguiria manter todos unidos. E na sequência disso, a gente tem a celebração, né, da Rhaenyra como herdeira, e na cena a gente
vê as seguintes pessoas se ajoelhando: o Corlys Velaryon, o Robert Hightower, o Boromund Baratheon e o Rickon Stark. E aí a gente vai pro episódio 2, que inicia ali mostrando como o engorda caranguejo tá cada vez dominando os territórios, que é algo que o Corlys vinha trazendo desde o primeiro episódio como uma preocupação ali no conselho. E no segundo ele reclama de novo que nada tá sendo feito. A própria Rhaenyra chega a interromper falando que poderia ir com um dos dragões para impor força de certa forma, e o outro fala que ela deveria arranjar o que fazer, como por exemplo escolher um guarda real. E aí a Rhaenyra ela vai escolher, o outro tenta até dobrar ela ali, e aí ela acaba optando pelo Criston Cole, porque ela vê que por mais que todos os cavaleiros ali tivessem algum histórico de família super importante, no final nenhum tinha experiência de batalha. O outro até tenta convencer ela do contrário, mas a Rhaenyra não se dobra pra ninguém, e a Rhaenyra só fica ali observando tudo. E aí nesse momento o conselho começa a falar sobre a possibilidade do Viserys casar de novo pra conseguir o seu herdeiro homem. Só que o luto pela Aemma ainda é muito recente, inclusive pra Rhaenyra. A Alicent inclusive mostra um lugar ali no septo que ela vai pra rezar, que isso ajudava ela a se conectar, o silêncio ajudava ela a se conectar com a mãe dela. Isso também é um ponto importante pra gente entender o envolvimento dela depois com a fé do Sete. E aí a gente começa a ver alguns movimentos políticos também, como por exemplo o Corlys oferecendo ali a Lina, que era muito nova. Inclusive a gente vê aquela cena bizarra, né, dela falando que seria uma honra que as casas se unissem, e o Viserys até fala: seu pai que mandou você falar isso, né? O que sua mãe fala? E ela fala que não precisaria deitar com ele até completar seus 14 anos. Bizarra essa cena. E a junção das famílias também demonstraria força para que a triarquia não queresse se envolver ali com os Velaryon, porque onde eles estavam dominando era a área marítima. E nesse momento que rola essa conversa do Viserys com a Lina, tem uma conversa muito importante entre a Rhaenys e a Rhaenyra, porque elas falam sobre o entendimento da ordem das coisas, que independente de ser algo que elas não gostem, ainda assim é algo que é necessário ser feito. Então, por exemplo, ela oferecer a filha super nova para casar, mas entendendo o que politicamente isso pode ocorrer, e a Rhaenyra entender a responsabilidade da coroa, mas nesse momento a Rhaenys acha que a Rhaenyra não entende 100% a importância disso. Em meio disso, né, o Daemon ele foi exilado ali pro castelo. O Viserys até chega a falar para ele ir pro vale, que é onde ele é casado com a Rhaenyra, só que ele acaba indo com a missária pra Dragonstone e ele ainda rouba um ovo, e esse ovo era o ovo da Dreamfire, que era pro Baelion. Ou seja, ele provocou mesmo. Isso deixa a Rhaenyra puta, e no final das contas o Viserys manda ali o Otto pra Dragonstone pra conseguir o ovo, apaziguar as coisas. Só que a Rhaenyra ela vai e ela se impõe e leva embora o ovo que seria do irmão. Obviamente o Viserys não curte muito, ele acaba dando meio que um esporro nela, falando que inclusive ela se colocou em risco e agora que ela era herdeira, ele poderia perder o único herdeiro que ele tinha. Mas quando eles se entendem, eles falam sobre o luto da Aemma e também sobre os deveres políticos da coroa. Nesse episódio eles falam muito sobre deveres políticos, né? E aí ele fala que ele teria que casar de novo, a Rhaenyra diz que entende, e depois tem uma reunião do conselho em que ele anuncia que ele vai se casar sim. O Corlys já tá todo animado, tipo, vai ser com a Lena, e ele anuncia que vai ser com a Alicent, porque tava ali passando muito tempo com ele, tava agradando, até deu ali a estatuazinha de dragão que tinha quebrado, e aí ela consertou daquela maquete que ele tinha construído. Então ele via como a Alicent era atenciosa ali pra ele. Obviamente o Corlys não gosta disso, e por isso ele vai procurar o Daemon pedindo ajuda pra situação ali da triarquia, e que isso seria visto com bons olhos com as pessoas, e que talvez eles poderiam reconsiderar inclusive a posição dele ser o sucessor do Viserys, caso ele não viesse a ter um herdeiro. E aí a gente vai pro episódio 3, que tem uma passagem de tempo de 3 anos. A Alicent já teve um filho do Viserys, que é o Aegon, que agora tem 2 anos nesse momento da série, e a batalha da triarquia ainda tá acontecendo e tá cada vez mais difícil. E é aí que a gente conhece o Larys, que é o filho do Lionel. E rola uma celebração ali de caça, em que o Viserys fala que a Rhaenyra ela tem que casar, porque ela já chegou aos seus 18 anos, que ela tá ficando pra titia, assim, com 18 anos, e ele tenta arranjar um casamento pra ela com o Jason Lannister, que é o irmão gêmeo do Tyland, que faz parte do conselho ali do Viserys. A Rhaenyra fica putíssima com a ideia, inclusive ele discute ali a possibilidade de casar com Aegon, porque era uma tradição da família Targaryen casar com pessoas da família, como tinha sido o Aegon e as suas 2 irmãs. E um ponto importante também é que nesse momento a Rhaenyra ela não aceitou de jeito nenhum, obviamente, a
a Alicent casou com o Viserys, então ela tem se isolado muito. A Alicent até tenta meio que puxar ela pra algumas conversas e ela não é muito receptiva, ela acaba também sendo meio grossa com os outros. E aqui nesse momento, a Alicent e a Rhaenyra, elas começam a se reaproximar na amizade por conta da solidão que cada uma tava passando. A Rhaenyra porque ela se isolou e a Alicent por se tornar rainha, ela não tem muitos amigos próximos ou amigos de verdade, porque afinal de contas meio que todo mundo tá em serviço da rainha. E dentro desses conflitos que o Viserys acaba tendo com a Rhaenyra, ela acaba fugindo da festa, ficando na floresta ali com Criston Cole, ela até mata um javali, vê o cervo branco, e o Viserys ele discute com a Alicent que ele não sabe se ele acertou em colocar a Rhaenyra como herdeira. Mas nesse momento a Alicent ainda tenta mostrar pra ele que é sim uma boa ideia, e ela fala que ele tem que fingir que a Rhaenyra tem escolha, pra deixar ela escolher o marido dela, mas que ela iria casar porque isso seria extremamente importante. E no meio dessa conversa, os Velaryons mandam uma carta ali pro Viserys falando que eles precisam de ajuda, e a partir dali ele decide que ele vai mandar frotas e navios para que essa guerra acabe. E é exatamente o que o Viserys acaba fazendo ali com a Rhaenyra. Ele fala que ela poderia escolher o seu marido, e além disso ele decide optar em ajudar ali na guerra, falando que iria enviar frotas e alguns navios. O Daemon fica extremamente puto com isso, e aí ele bola um plano para fingir que eles iam pedir rendição ali, só que acaba tendo uma batalha extremamente épica e acaba com a guerra com o Daemon matando o engorda caranguejo. E aí no episódio 4 o Daemon retorna inclusive com a coroa dele, né? Mas ele aparenta estar amadurecido, o Viserys recebe ele muito bem, mas ele tinha planos por trás, porque esse é o episódio que ele leva a Rhaenyra escondida pra cidade. Esse episódio ele foi muito pontuado, que a gente tinha discutido aqui, que era uma forma visual de mostrar deveres e prazeres. Então a história inclusive da Rhaenyra e da Alicent, elas acontecem em paralelo, e também de entendimento da Rhaenyra do que era ser uma possível rainha ali na frente. E aí ele leva ela pra cidade, ela até vê um teatro, vê que o povo não aceita muito bem o fato dela ser uma mulher herdeira. E o Daemon leva ela na casa de prazeres. Eles até chegam a fazer algumas coisas lá, mas ele queria performar para que as pessoas vissem que ele estava lá e fosse descoberto que a Rhaenyra, ela não era uma pessoa mais pura, ela não era mais virgem. E dito e feito, é o que acontece, mas antes de falar sobre a repercussão disso, a Rhaenyra, ela volta tão frustrada que ela acaba transando ali com Criston Cole. Mas no dia seguinte nem tudo são flores, e aí a fofoca começa a vazar. O outro ele tenta envenenar ali o Viserys, mas a Alicent, ela consegue apaziguar as coisas. Lembra que eu falei que ela ainda tá ajudando bastante a Rhaenyra? Mas obviamente o Viserys fica puto e vai tirar satisfação com o Daemon. E o Daemon fala que ele casaria com a Rhaenyra porque nenhum homem nobre iria aceitar casar com ela se ela tivesse sido violada. E aí realmente o Viserys manda o Daemon pro vale. Dessa vez ele realmente iria pro vale. E depois ele vai conversar com a Rhaenyra. Obviamente ele tá bem bravo e ela não tem mais escolha de quem ela vai casar. Ele fala que ela vai casar com Laenor porque daí conseguiria ter aquela parceria política que antes era para ser ele e a Lina, agora seria a Rhaenyra e o Laenor para unificar aí os Targaryen e os Velaryon e fortalecer Driftmark. E como tá rolando toda essa situação, a Alicent vê que ninguém tá conversando com a Rhaenyra e pergunta pra amiga se ela realmente tinha sido violada de alguma forma, e ela diz que não, jura por tudo que é mais sagrado, e a Alicent escolhe acreditar nela. Isso é muito desfavorável pro Otto, porque tanto o Daemon nos episódios anteriores já tinha falado que o Otto tinha interesses pessoais, e a Rhaenyra na conversa com ele, quando ele fala que ela não tem mais poder de escolha de casar, ela também fala pro Viserys que o Otto tem questões pessoais envolvidas. E aí é quando o Viserys decide que o Otto não vai ser mais a mão, porque ele não tinha mais como ter opiniões imparciais que não fossem do interesse dele, já que agora ele era casado com a Alicent. Mas por mais que a Rhaenyra fale que nada aconteceu, ele fala que a Rhaenyra tem sangue de fogo, e ele fala pro mestre levar um chazinho ali na surdina, que seria aquele tal chazinho abortivo. E aí a gente vai pro quinto episódio, o último do momento delas jovens. O Daemon de fato foi pro vale, mas ele só volta pra matar a própria esposa, causando o que seria um acidente de cavalo. O outro tá indo embora e a Alicent vai conversar com ele, e ela tá muito sentida. E é aí que o outro tem a primeira conversa franca com a Alicent, falando
que ela não tem noção do que vai acontecer com os filhos dela se a Rhaenyra for a rainha, porque querendo ou não, eles acabavam sendo uma competição para ela, mesmo que fosse em questão de uma discussão popular, fazendo com que ela teria que tomar medidas drásticas, como por exemplo, matar os filhos da Alicent. A Alicent fica muito sentida, ela não imaginava que isso ia acontecer com o pai e ele acaba indo embora. E agora a gente tem o Lyonel Strong como a nova mão do rei. E lembrando, o Lyonel tem 2 filhos, que é o Larys Strong e o Harwin Strong. E a Alicent, ela começa a ouvir um pouco do veneno, vamos falar assim, do Larys. E já o Viserys, ele vai fazer esse arranjo do casamento da Rhaenyra e ele negocia ali com o Velaryon. O Corlys, ele fala que queria que os filhos carregassem o nome Velaryon, mas o Viserys fala que o primeiro filho, que seria o herdeiro, carregaria o nome Targaryen e o restante tudo bem. E aí eles entram nesse acordo e eles começam a perceber que o Viserys, ele também já não tá muito legal. Só que não é só o Viserys que fez o acordo, mas a Rhaenyra e o Laenor também, porque o Laenor é gay, ele tem o affair dele com o Joffrey, e pra Rhaenyra seria interessante por causa dos ensinamentos do Daemon, em que ela poderia ter ali os seus deveres com o Laenor, mas ter os prazeres com um possível amante, que no caso até o momento era o Criston Cole. Mas quando eles estão retornando, o Cole não gosta nada da situação, ele fala que conhece muito bem a Rhaenyra, que todos esses anos ele ouviu o quanto que ela não queria ser rainha, que ela não queria ter esses deveres, e ele fala que quando ele teve uma relação ali com ela, ele perdeu a única coisa que era o nome dele, porque quando você é um cavaleiro da Guarda Real, você jura que você não teria relações, que você não se casaria, que o seu dever é inteiramente ali com a coroa, então você vive pela coroa. Então ele teria quebrado um juramento, ou seja, ele perdeu toda a honra que ele teria supostamente. E aí a Rhaenyra fala, não, mas olha, não precisa acabar, eu tenho esse acordo aqui com o Laenor, e ele fica extremamente ofendido, falando, você acha que eu sou uma whore, uma puta? E é aí que ele começa a mostrar suas garrinhas. Calma, já, porque esse episódio é impactante. E aí, quando eles retornam, a Alicent chama ali o Cole, porque ela sabia que ele era o guarda da Rhaenyra, pra saber se de fato tinha acontecido algo. Só que o jeito que a Alicent vai questionando o Cole, ela não chega e pergunta direto, tipo, a Rhaenyra saiu com o Daemon à noite, ela fez algo com o Daemon. Ela dá a entender que algo teria acontecido com a Rhaenyra, que isso não tornaria ela mais pura. E ela até fala que ela não estava questionando se a Rhaenyra era uma boa pessoa ou não, e etc. E ali ele admite que ele fez com a Rhaenyra, porque afinal tinha acontecido mesmo. E aí a Alicent, o mundo dela buga, né? Porque ela fala, calma, então teve o Daemon e teve o Cole, e ela ainda me jurou que ela era virgem, então ela fica extremamente brava, principalmente pelo que acarretou ali com o pai dela. E aí acontece a celebração da união das famílias Targaryen e Velaryon, a partir do casamento da Rhaenyra e do Laenor. O Viserys, inclusive, chega a chamar de a Segunda Era dos Dragões, só que o casamento já começa a construir uma tensão. Primeiro que o Daemon, ele chega, e aí o Viserys abre um espaço ali na mesa, e a Alicent, ela tá atrasada, e o momento que ela chega é bem interrompido no discurso do Viserys, e ela chega com um vestido verde, e eles até comentam, né, o que significava que quando eles vestem verde é quando os Hightowers vão pra guerra, então dando um sinal bem claro ali. E além disso, né, como o Daemon tava lá, o Gerald, que era primo da Arya, ele vai reclamar e acusa o Daemon de ter matado ela, que não tinha sido um acidente, porque ela era ótima ali com os cavalos, e o Daemon simplesmente dá um baba baby. Ele fala que por direito ele tem a herança, então que as terras são dele agora, porque ele foi casado com a Arya e eles não têm muito o que fazer. E aí o Daemon já fica de olho na Lina, ela também troca uns olhares com ele. E o Joffrey, ele tenta descobrir ali no casamento quem que seria o affair da Rhaenyra, porque até então ela não tinha revelado. E ele no olhar já vê que é o Criston Cole, pra ver quanto que ele tava incomodado com toda a situação. E ele decide ir lá falar pro Cole, tipo, a gente tem o mesmo segredo, tamo junto, só que o Cole, ele fica muito bravo. Enquanto isso, a Rhaenyra tá lá dançando com o Daemon e o Viserys tá puto comendo frango, vendo aquela situação e o Daemon falando, você não ama ele, você não quer estar com ele, tentando fazer aí do lado dele. E aí, de repente, rola um grito e tá rolando uma briga. Ninguém sabe muito bem o que tá acontecendo. No meio da confusão, o Harwin, ele salva a Rhaenyra, traz ela, né? E a gente vê que tá rolando uma treta pesadíssima entre o Cole e o Joffrey. Ele começa a simplesmente esmurrar o Joffrey, ocasionando a morte dele. Literalmente, essa festa vira um enterro. E aí, o casamento acontece só a família mesmo pra celebrar.
lá e o Cole se sente desonrado e ele ia tirar a própria vida, só que a Alicent, ela interrompe ele e fala que eles poderiam fazer bom uso dessa informação. E é aí que a Alicent tem as suas principais alianças formadas, né? Já teve ali o Larys e agora o Cole. E no episódio 6 tem a virada, né, do elenco, é quando eles já estão mais velhos e a gente inicia o episódio com a Rhaenyra tendo um parto. E a gente vê que a situação ao longo dos anos não ficou nada legal depois que a Alicent descobriu que a Rhaenyra mentiu pra ela. Então, no momento que o bebê nasce, a Alicent fala que ela quer ver o filho e a Rhaenyra ela mesma quer levar. Elas ficam nessas provocações sutis, vamos dizer assim. Todo mundo fica preocupado, falando, não, você tem que descansar, e ela vai mesmo sangrando. E no momento que ela vê o bebê, né, ela até chega a olhar como que era o cabelo, porque nesse momento o Chase e o Luke já eram nascidos e ambos tinham o cabelo preto. E esse bebê em questão, né, era o Joffrey, fazendo aí uma homenagem ao ex-affair do Lenor. O Lenor até chega a interromper a Rhaenyra e ela não gosta muito. E a Alicent, ela joga um shade ali no Lenor, falando pra ele continuar tentando, que em algum momento ia ter algum parecido com ele. E é aí que começa o burburinho que os filhos são bastardos. E é nesse episódio, inclusive, que o Cole super xinga a Rhaenyra a ponto da própria Alicent falar, tá, você passou do ponto, e ele compreender muito bem só no olhar ali. E curiosamente, né, o guarda da Rhaenyra, que antes era o Cole, agora é o Harwin Strong, aquele cara que salvou ela. E nesse episódio a gente também vê o Vermax sendo dominado ali pelo Chase. E é quando eles começam também a desenhar a personalidade do Aemond, porque ele sofria bullying ali com as crianças. Eles falam que em breve ele conseguiria um dragão, e aí eles fazem aquela piada com o porco. Esse porco vai ser importante para uma das cenas do último episódio. E aqui a gente também começa a ver a Alicent agindo meio parecido como o Otto era com ela, porque ela fala pro Aegon sobre a importância dele entender quem ele era e que possivelmente ele poderia se tornar o herdeiro. Então ele tinha que proteger inclusive os irmãos, como a brincadeirinha ali com Aemond. E aí rola um treino ali do Strong e do Cole com as crianças. Rola uma tensão entre elas e os dois acabam brigando, e por isso o Harwin ele é mandado para Harrenhal. E cada vez mais a gente vai vendo, esquentando a situação das pessoas questionarem a origem, né, dos filhos da Rhaenyra, e por conta disso a Rhaenyra pede pro Lenor ficar um pouco mais em casa, porque as pessoas estavam começando a fofocar cada vez mais, ainda mais porque tinham recém-nascido, então meio que dá a entender que a fofoca voltou à tona. E em meio disso, né, a gente vê que o Daemon agora, ele de fato casou com a Lena, e ele já tem 2 filhas, que é a Baela e a Rina, e a Lena tá grávida. A casa deles agora é em Pentos, e eles conversam bastante se eles deveriam ficar ali ou não. E quando ela tem essa criança, é um parto tão complicado quanto foi o da Aemma, e o Daemon ele se vê numa mesma situação do Viserys, em que ele teria que escolher entre o filho e a esposa. Só que a Lina nem dá chance, ela pede ali pra Vhagar matar ela, né, com fogo. Ela chega a ordenar o Dracarys, e depois de muito insistir, a Vhagar acaba aceitando e queimando ela. E aí, já lá em King's Landing, tá rolando uma reunião do conselho, em que eles falam que tá rolando uma disputa de terra entre os Tullys, entre a própria família, e a Alicent e a Rhaenyra ficam trocando farpa ali no conselho, e ela pede desculpas e inclusive faz uma proposta ali pra Alicent. Ela fala que o Chase poderia casar com a Rhaenyra, e que se a Syrinx estivesse mais maninhada, um dos ovos podia ser destinado ali pro Aemond. É muito engraçada essa cena, porque o Viserys acha tudo muito fofo. Ele fica, ai, um ovo é um excelente presente. É muito boa essa cena. E como tá rolando esse burburinho dos filhos da Rhaenyra, o Lionel tenta pedir a resignação ali do cargo de mão, só que ele não consegue externalizar o motivo, e por conta disso o Viserys não aceita. Só que nisso o Larry, sim, o filho dele, e a Alicent estão conspirando para que ele saia mesmo, para que algo seja feito, porque eles querem tentar trazer o Otto de volta e também se livrar ali do Lionel e do Harwin, porque assim o Larys ele seria o novo senhor, né? Ele seria tipo o sucessor da família dele. E o Larys ele acaba bolando um plano, né, que seria queimar os 2 vivos, e eles acabam morrendo. E também, como tá rolando todo esse burburinho, a Rhaenyra ela não acha que ela tem que aguentar isso, e como ela tinha Dragonstone ali pra ela fala pra eles irem embora, e fala inclusive pro Lenor levar o novo namorado dele, que era o Quirrell. Não sei se eu falei certo, me perdoa. E aí no episódio 7 inicia com o enterro da Lina, que aí unifica, né, tanto os Velaryons quanto os Targaryen. O Daemon também acaba
indo pra lá, e a Alicent e o Otto, ou seja, mostrando que o Otto agora retornou sendo a mão do rei. E nisso o Viserys conversa ali com o Daemon e fala pra ele retornar, pra ele ficar ali em King's Landing com ele. Esse episódio ele é muito importante principalmente pros Velaryon, porque o Corlys e a Rhaenys, eles conversam sobre o fato dos filhos da Rhaenyra de fato não serem do filho deles, e eles têm muito essa discussão sobre legado e sangue, porque ele fala sobre a continuidade dos Velaryon, tendo em vista que a Lina morreu e que o seu filho, Lenor, ele não tinha nenhum herdeiro de fato. Pra Rhaenys, ela deixaria ali Driftmark pra Baela e pra Rhaena. E o Corlys não quer porque elas são mulheres e ele fala que a história não lembra de sangue, mas lembra de nomes. Então as pessoas lembrariam, por exemplo, do Luke Velaryon. E a Rhaenyra conversa com o Daemon, ela fala sobre como que era o casamento dela, o arranjamento que ela tinha, eles ficam juntos finalmente. E nesse momento, o Aemond aproveita que ninguém tá vendo, porque todo mundo já foi pros seus aposentos, e ele decide dominar a Vhagar, e ele consegue. E aí a Rhaena, ela ouve a Vhagar e fala: alguém roubou a Vhagar, e ela fica muito brava porque ela não tinha dragão, e como a Vhagar era da mãe dela, ela queria a Vhagar pra ela. E então quando o Aemond volta, ela fica extremamente brava. Rola uma briga generalizada entre as crianças. Eu acho que essa é uma das brigas mais icônicas da primeira temporada. E é aí quando o Luke pega uma faca e corta o olho do Aemond. E aí rola uma briga com a família inteira, um verdadeiro caso de família. A Alicent, ela decide que ela quer o olho de um dos filhos, porque um olho pelo outro. E a Rhaenyra, obviamente, acha isso um absurdo, assim como o Viserys. Eles falam que nada deveria ser feito. Só que aí fica naquela corda bamba, né? A Alicent acha que algo deveria ser feito, mas ao mesmo tempo ninguém deveria ser ferido. E aí o Viserys fica naquela saia justa, tentando sempre apaziguar as coisas entre a família, porque afinal de contas é a filha dele e é a esposa dele. E aí eles tentam entender como que tudo isso aconteceu. O Viserys questiona o Aegon, e aí o Luke fala que isso só aconteceu porque o Aemond chamou eles de bastardo, e o Viserys pergunta de onde que ele ouviu. Obviamente foi da Alicent, só que ele culpa o Aegon, e aí ele vai perguntar pro Aegon, e o Aegon fala: cara, todo mundo sabe, é só olhar pra eles. E aí rola uma briga generalizada, e aí a Alicent vai pra cima da Rhaenyra com uma faca. O Cole tenta impedir, só que o Daemon impede o Cole, e acaba que a Alicent faz um corte ali na Rhaenyra. E aí com toda essa situação, o Viserys, ele fica extremamente bravo, e aí depois de toda essa briga, o Aemond fala que tá tudo certo, que o que ele ganhou, que no caso era a Vhagar, era muito maior do que o que ele perdeu, que no caso é o olho dele. Mas ali na surdina, né, o Otto fala que aprova muito a atitude da Alicent, que ele não conhecia esse lado maternal ali dela, que ele não sabia se ela tinha. E o Daemon e a Rhaenyra falam sobre como o cerco tá fechando e toda a situação que tá rolando ali em King's Landing, principalmente porque cada vez mais o Viserys tá mais velho e tá com complicações, e eles decidem que o ideal seria os dois ficarem juntos, e eles acabam fazendo meio que um combinado com o Lenor. Reroll, ele já tinha falado que ele queria ir pra Stepstones, e aí eles fazem uma simulação da morte do Lenor. Eles colocam um corpo lá que teria queimado o rosto para não ver que não era o Lenor ali, e os dois fugiriam para um lugar que o Daemon fala que não importa qual que é o nome, mas importa o quanto de ouro que eles têm, ou seja, foi muito bem paga, né, essa fuga aí deles. E obviamente a Rhaenys e o Corlys, eles ficam ali desolados, e a Rhaenyra e o Daemon faz o selo de sangue deles. A cerimônia é bem bonita, e nesse episódio também é quando a Alicent firma o acordo dela de aliado, né, com o Larys, de fato. Anteriormente ela não tinha concordado muito com a atitude dele, mas ela tava vendo que ela precisaria ter medidas mais drásticas daqui pra frente. E aí no episódio 8 a gente tem mais um salto temporal, que se passam 6 anos, então as crianças agora são mais velhas, e a gente tem a noção que por conta da morte do Lenor, o Corlys, ele foi embora, então ele tá 6 anos em alto mar, e a batalha da triarquia retomou, e ele fica gravemente ferido, acaba caindo no mar, conseguem resgatar ele, só que ele tá muito febril, então ele tá de coma, e como não sabem o estado que ele vai ficar, as pessoas começam a falar sobre quem seria o sucessor dele. Pelo acordo do Corlys e do Viserys, seria o Luke, só que o Vaemond,
que é o irmão dele, acha que é um bom momento para ele entrar aí, afinal de contas o Luke ainda é uma criança e ele não saberia como fazer as coisas. E ainda mais, né, o fator deles serem bastardos, que os Velaryon deveria contar com alguém do próprio sangue deles. Já em Dragonstone, tem 3 ovinhos novos da Syrax e o Chase, ele tá tentando aprender Alto Valyriano. E como tá rolando esse estresse lá em Driftmark, a Baela, que é filha do Daemon com a Lina, acaba mandando um pergaminho falando sobre toda essa situação, inclusive do Vaemond de ter chamado o Luke de bastardo. E aí eles decidem que é o momento de voltar ali pra King's Landing, que eles ficaram um bom tempo distante. E quando eles chegam no castelo, o Lord Caswell recebe eles e eles percebem que tá bem diferente. O que antes era dragão, agora tinha várias estrelas da fé do Sete. E o que tá de diferente também ali no castelo é que o Aegon casou com a sua irmã, a Rhalyna, como uma tradição Targaryen aí. E o Aemond, ele é tão bom na espada que ele chega a vencer o Cole. E é nesse episódio que a gente conhece os gêmeos Eric e Arryk. E a situação do Viserys está cada vez pior. Então a Alicent, que tá à frente ali do conselho, então, quando ela vai atender eles, ela é interrompida pelo Eric falando que rolou uma situação com o Aegon e ele tinha abusado de uma das criadas e a Alicent resolve meio ali a situação. Ou seja, a gente vê que o Aegon, ele é incontrolável, né? Desde ali do enterro, ele tava extremamente bêbado, ele nunca esteve focado em se tornar o herdeiro de fato. E quando a Rhaenyra e o Daemon chegam, eles vão direto ver o Viserys, eles veem a situação dele, que não tá muito legal, e eles veem que ele, inclusive, tá tomando um chá. O Daemon acha super estranho, que é o chá de papoula. E o Viserys, ele tá com algumas confusões. Quando ele vê a Rhaenyra, ele acha que é a Alicent. Quando ele vê a Alicent, ele acha que é a Rhaenyra, depois de alguns momentos. E isso vai ser extremamente importante pro que vem aí à frente. E aí, vendo toda a situação que tava rolando, a Rhaenyra, ela tenta um acordo com a Rhaenys. Só que a Rhaenys, ela não aceita muito bem, porque até então ela acha que o Daemon e a Rhaenyra, de alguma forma, tinham a ver com a morte do Laenor, como se ela tivesse encomendado para que eles pudessem casar, e ela passou todos esses anos, né, com muita raiva, culpando a Rhaenyra, que era algo esperado pela Rhaenyra e pelo Daemon, mas de contrapartida ela acaba fazendo um acordo falando que os filhos dela, o Jace e o Luke, poderiam casar com a Baela e com a Rhaena, que o Chase casaria com a Baela e a Rhaena casaria com o Luke, fazendo assim com que mantesse, né, a casa, até porque se o Vaemond fosse o sucessor, ela também perderia o poder, né, que a Rhaenys acaba envolvendo, e isso fortaleceria os Hightower. E além disso, a Rhaenyra também pediu ajuda pro pai no que ele pudesse fazer para que mantesse, né, a ordem das coisas como ele desejava e como tinha sido o acordo dele, né, com o Corlys. E nesse momento, a Rhaenyra também pergunta pro Viserys se ele realmente acreditava no sonho do Aegon, em que ela era o príncipe prometido, e ele não responde, ele começa a ter um pouco de confusão, ela não sabe se vai ter ajuda dele, mas como tá rolando toda essa situação ali entre os Velaryon, o sucessor do Corlys, eles decidem ouvir algumas petições. E aí rola um momento das petições em que o Otto tá lá sentado no trono de ferro e a Rhaenyra poderia defender, né, que era por direito do Luke, ou o Vaemond poderia defender o lado dele. E ele começa a ter um discurso tendenciando, falando que a casa Velaryon deveria permanecer quem é do sangue, dando a entender que os filhos da Rhaenyra eram bastardos. Até aí as coisas estavam ok, mas esquentando. E quando a Rhaenyra ela vai fazer a petição dela, tem aquela cena icônica do Viserys entrando, né? E aí tem um momento que ele tem dificuldade, o outro tenta ajudar, ele fala, sai, eu faço sozinho. E aí a coroa dele acaba caindo e o Daemon ajuda ele e ajuda a subir até o trono de ferro, que o Otto é escorraçado ali fora, né? Afinal, ele nunca deveria ter sentado. O Otto sempre quer ser rei. E aí o Viserys, ele fala que não entende porque petições estavam sendo ouvidas, sendo que a única pessoa que deveria ser ouvida ali era a Rhaenys, porque ela era a única que saberia expressar quais que eram os desejos do Corlys para sua sucessão. E é aí que a Rhaenys anuncia o acordo que foi feito entre ela e a Rhaenyra. O Viserys até parabeniza aí pelos casamentos arranjados. E obviamente o Vaemond não aceita isso muito bem. Ele começa a gritar, ele fala que os filhos da Rhaenyra são bastardos, ele grita nomes sobre a Rhaenyra, e quando ele chama a Rhaenyra de
O Viserys fala que ia cortar a língua dele, e só que nisso o Daemon já tava ali preparando, com a sua espada de aço valeriano, e corta a cabeça do Vaemond ao meio, permanecendo a sua língua. E assim, vendo toda aquela situação e a sua família se desfazendo e ele não tendo mais muito controle do que tá acontecendo, ele acaba pedindo para que seja feito um jantar, e é isso que a gente vê. É um jantar muito bonito, que dá pra ver que meio que a Alicent e a Rhaenyra, elas tentam, né? Antes estava rolando uma troca de farpas, principalmente entre os meninos ali. E aí a Rhaenyra, ela levanta, brinda a Alicent também brinda, chega até a falar que ela seria uma excelente rainha. E aí tudo é festa, tudo é muito feliz. O Viserys, ele fica bastante emocionado, só que ele fica cansado, né? E se retira. E nesse momento do jantar, né, é colocado um porco inteiro na frente do Aemond, e o Luke dá risada, porque ele lembra daquela pegadinha do porco. Lembra que eu falei que era importante? E aí, obviamente, o Aemond fica puto, ele vai fazer um brinde, e ele fala que os meninos são strong, né? Traduzindo, eles falam fortes, que perde um pouco o sentido na tradução, mas por causa do sobrenome aí, né? Do Harvey. E aí a situação fica bem feia, o jantar é encerrado. A Rhaenyra fala que vai embora, a gente fala pra ela ficar mais um pouco por causa da situação do Viserys. E aí ela fala, vou deixar só os meninos em casa, e aí eu volto de dragão. E aí, né, depois disso tudo, a Alicent vai cuidar ali do Viserys. E o Viserys, ele começa a responder aquilo que a Rhaenyra tinha perguntado a ele, se ele acreditava realmente no sonho do Aegon. E ele achava que a Alicent era a Rhaenyra. Então ele começa a falar o Aegon. E aí a Alicent entende que estava falando do filho dela e não do Aegon, o Conquistador. E quando ele fala sobre o príncipe prometido, ela entende ali, né, que ele queria como último desejo que o Aegon fosse o rei. Só que, né, ele achava que era a Rhaenyra e tava respondendo o que ela tinha perguntado mais cedo. E aí é nesse episódio que o Viserys morre. E aí o nono episódio começa com a Alicent sabendo da morte do Viserys, e ela vai procurar direto o Otto, e ela comenta sobre a conversa que ela teve com o Viserys, e nisso eles chamam o conselho para falar que o Viserys estava morto e sobre a sucessão ser do Aegon. E dá a entender que o conselho, eles estavam meio que conversando por trás da Alicent, independente do que ela fosse querer, que de fato o Aegon seria coroado. Só que é tanta informação que o Belsbury, ele fica abismado com tudo que tá acontecendo, e ele fala que ele não ia compactuar com isso. O Cole fica estressadíssimo de novo, né, e pega a cabeça dele e afunda naquela bolinha que eles ficam girando no conselho. O Lorde Comandante vai pra cima, daí fica aquela situação tensa, e aí querem tirar o corpo, falam, não, a gente vai sair daqui sem decidir isso, e a Alicent fala, né, que a Rhaenyra e o Daemon, eles jamais iam aceitar se curvar ou dobrar, né, um joelho pro Aegon, e aí eles falam sobre matar eles. Só que a Alicent é totalmente contra isso. E aí o Otto, ele fala pro Lorde Comandante, o Westerling, ir lá pra Dragonstone pra ser rápido e preciso. E aí ele fala que não vai fazer aquilo porque ele responde ao rei, e que enquanto não tivesse um rei, ele não responderia a ninguém. E eles decidem que tentariam um acordo. Nisso, depois a Alicent conta pra Rhaenyra, e o Aemond, quando entra na sala, já entende bem o que aconteceu. E nisso o Otto chama as grandes casas pra elas fazerem o juramento. Só que o Merryweather, ele disse que ia ver, ia resolver e dava resposta, e o Otto falou que não, que eles iam decidir ali. E aí quem fica de fora é a Casa Fel, o Merryweather, e eles são aprisionados. Só que enquanto tá rolando essas coisas, o Aegon tá completamente desaparecido. Eles chegam a procurar, inclusive, numa casa de luta de crianças, e ficam dois grupos, né, porque pelo Otto ia ser um negócio mais agressivo, ele ia orientar o Aegon a matar a Rhaenyra e o Daemon, e a Alicent quer que ele seja mais apaziguador, que não seja violento inicialmente com os dois. E aí o Otto manda o Eric e o Arik, e a Alicent manda o Criston Cole, que acaba indo junto com o Aemond. Só que aí uma das pessoas que estavam ali na casa de luta de criança, eles inclusive mostram um bastardo do Aegon que vivia lá. Ela fala que o Verme Branco, que seria a Myssaria, conversaria só com o Otto. E de contrapartida, ela pede que a coroa dê uma atenção a essa casa de luta infantil, que inclusive tinham guardas que eram pagos para fingir que aquilo não acontecia. E quem consegue pegar o Aegon é o Cole e o Aemond, ou seja, ele acaba sendo levado ali para Alicent. No meio disso, a Rhaenys fica sabendo, e a Alicent tenta apelar ali pelas similaridades que as duas têm. Só que a Alicent, ela meio que fala, o que é seu continua sendo seu e a gente não vai interferir. E a Rhaenys fala que a Alicent luta para que os homens continuem no poder, que no final
final ela é prisioneira da janela dela. Só que quando tava rolando a disputa pra ver quem conseguia o Aegon, né, o Eric, ele não concorda com aquela situação e ele decide ajudar a Rhaenys a sair ali, né, sem ser vista, e também ele é o responsável de levar a coroa que era do Viserys pra Rhaenyra, já que o Aegon ia vestir a coroa do Aegon o Conquistador, assim como ia ter a adaga, a Blackfyre. Um ponto importante pra ressaltar nesse episódio é que chegam a comentar que o Larys passava muito tempo ali com a Alicent, né? Depois a gente entende que é porque ele é o inventor do pack do pezinho, porque ele ia dando informações para se satisfazer, né, de certa forma. E aí o Otto, ele conta para a cidade sobre o desejo final do Viserys e eles coroam o Aegon como o novo rei aí, sucessor do Viserys. E ele percebe que ele é amado, né, que é algo que ele sempre buscava dos pais, inclusive em momentos antes ele chega a perguntar para Alicent se ela amava ele. E aí a Rhaenys, né, em certo momento que ela tá fugindo, ela se desvencilhou ali do Eric. E aí ela chega a ver toda a coroação acontecendo e pega um recuo ali pra buscar a Meleys, a dragão fêmea dela que tava presa também, fazendo aquela cena também icônica do final do 9º episódio, que é ela saindo ali de baixo, todo mundo sai correndo, e aí ela olha bem no olho deles e dá o bufadão de dragão, como quem dá um esporro, e aí vai embora, o que leva a gente pro início do 10º episódio, que é ela avisando a Rhaenyra o que aconteceu. Ali tava rolando um conselho, eles achavam que o Corlys, ele não ia aguentar, e que o Luke ia ter que assumir. O Luke, ele teve várias passagens falando que ele tava meio com medo, né, de assumir tanta responsabilidade tão novo. E a Rhaenys, quando ela fala, questionam, né, por que ela não jogou fogo, e ela fala que concordava que uma guerra devia começar, mas que não era ela quem deveria começar, que essa guerra basicamente não é dela. Ela pode se aliar a alguém, mas a guerra é entre a Rhaenyra e o Aegon. Só que quando começa a acontecer tudo isso, a Rhaenyra entra em trabalho de parto, só que ela fica tão ansiosa com a situação, com a urgência das coisas, o que deve ser feito, que ela acaba acelerando esse parto. Então ela meio que faz sozinha, as parteiras até ficam ali falando, deixa a gente ajudar. E quando o bebê nasce, ele acaba batendo a cabeça no chão, ocasionando a morte dele. E ela, inclusive, tinha pedido pro Jace não deixar o Daemon dominar ali as coisas. E o Daemon até chega a falar assim, olha, você quer saber o que é lealdade? Eu vou te mostrar. E aí ele faz os guardas que estão ali presentes o juramento pra rainha deles, que é a Rhaenyra e não o Aegon. E ele também começa a conversar ali com o conselho pra entender o que eles têm. E aí nesse momento a Rhaenyra já retorna e ela fala até deles tentarem usar Ring, porque tem sangue misturado, né, por virtude da mãe dela. Os Riverrun, os Storms, os Starks e os Baratheon, porque os Baratheon tinham inclusive dobrado o joelho ali pra ela. E eles também começam a contabilizar dragão, porque eles sabem que vai ser uma batalha de dragões. E do lado dos verdes eles têm 3 dragões, e já eles têm a Syrax, Caraxes, Meleys, Vermax, Arrax, Tyraxes, Bailalua, o Seasmoke, Fumaresia, e que tem 2 dragões que ainda não foram dominados, como o Vermitor, que a gente vê inclusive o Daemon indo atrás ali no episódio, cantando, né, em alto valeriano, e também o Asa Prata. E além disso, eles têm outros 20 sendo chocados. E aí nisso o Otto aparece, né, tentando fazer uma negociação, falando pra dobrar o joelho, mas que ele manteria a Dragonstone ali pra Rhaenyra, alguns cargos pros filhos, né, ali no futuro. E ele fala que eles têm os Stark, os Tully e os Baratheon. E a Alicent manda aquela página do livro de quando elas eram crianças e estavam lendo, e a Rhaenyra acaba arrancando. E daí, isso é muito importante, inclusive pra segunda temporada, gente. A Rhaenyra, ela fala que responderia na manhã seguinte, que ela não ia dar nenhuma resposta ali no momento. O Daemon, ele queria matar todo mundo, mataria o outro ali se pudesse. E o Daemon, ele não aceita muito bem essa decisão da Rhaenyra. Ele quase enforca ela, falando que ela teria um reinado parecido com o do pai. Ela chega até a falar do sonho do Aegon, e ele fala que o Viserys acreditava em sonhos pra dar um propósito pro reinado dele, que não teve nada. Só que nesse momento a Rhaenyra percebe que o Daemon não sabe da profecia. Nisso o Corlys, ele acorda e a Rhaenys deixa ele a par de tudo. Ele aparece ali no conselho e fala que a Rhaenyra pode contar com ele. E ele também fala ali que quando ele se machucou, né, como eu tinha falado, ele estava na batalha da Triarquia, e ele fala que eles venceram essa batalha de novo, e que por isso eles tinham muito domínio do mar, então eles poderiam fechar ali Guela, fazendo com que eles não tivessem como receber
comida, mercadorias, de uma forma geral. E a Rhaenys fala que a Meleys ainda vai fazer patrulha dessa região. E aí os filhos falam que se eles voarem de dragão é mais rápido para tentar os aliados. E aí o Chase, ele é designado aí pro norte, em que ele falaria com a Jaime Arryn, e depois ele iria pra Winterfell falar com Cregan Stark, que inclusive a gente viu no trailer. E o Luke, ele é designado pro sul, ele iria só pra Storms pra falar com Borros Baratheon, e ela pede pra que eles não lutem, pra eles irem como mensageiros. Isso é extremamente importante até pra gente entender a atitude do Luke. E aí, nisso, o Daemon vai ver o Vermithor, e o Luke, ele vai ali ver o Baratheon, só que quem já tava lá era Vhagar e o Aemond. O Baratheon até pergunta o que a Rhaenyra tava oferecendo, e pergunta com qual filha que ele iria casar, porque supostamente, né, o Aemond ia casar com alguma das filhas, pra formar essa aliança, e ele fala que ele não pode porque ele já tá prometido pra Rhaena. E aí o Baratheon fala que ele foi de mãos vazias, que ele fala que ele não é qualquer coisa pra Rhaenyra estalar os dedos e ele ir lá ajudar com homens e tudo mais. Só que nisso, o Aemond, ele quer cobrar a dívida do olho dele, falando que ele quer que ele arranque o olho, e a coisa começa a esquentar, e o Baratheon fala, olha, aqui não vai ter sangue no meu castelo, ele veio como mensageiro, não vai resolver isso aqui. E aí quando o Luke, ele vai embora, o Aemond vai atrás com a Vhagar, aterroriza ele, e o Arrax, ele fica tão intimidado que ele mesmo joga fogo sem ser o comando do Luke. E aí a Vhagar, consecutiva a isso, fica muito brava, e aí, né, come o Arrax e o Luke. E aí termina com a temporada com o Daemon contando pra Rhaenyra o que aconteceu. Muita história, muito detalhe que é importante sim relembrar. Lembrando vocês que eu já fiz um vídeo falando sobre os 2 primeiros episódios sem spoilers, o que eu achei. E é lógico que vai ter análise semanal com spoilers na sequência do episódio, alguns vídeos esporádicos pra falar de situações específicas, ou por exemplo da abertura, né? Mas deixa vocês nos comentários, vocês lembravam desses detalhes? Foi importante ter relembrado aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!